Estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, te buscando, ouvindo a Tua palavra. Que o irmão hoje possa trazer essa mensagem maravilhosa para os nossos corações, para que cada dia mais a gente cresça na fé, para quando chegar o determinado dia que a gente estiver pronto para sair e batalhar contra as forças do maligno, que o Senhor possa abençoar todos os irmãos do grupo, que nenhum desses dos irmãos venha sair fora do caminho, mas sempre esteja junto. Que cada dia mais nós possamos estar em oração, buscando as Tuas verdades, Pai. Que o Senhor possa abençoar a minha família, que aos poucos eu possa usar as pessoas, que o Senhor possa me usar para me trazer aquelas pessoas da minha família para esse meio, Senhor, porque eu tenho tentado de várias maneiras, mas eu sei que tudo é no seu tempo. Então eu te peço, obrigado por toda a proteção que o Senhor tem nos dado, por proteger as nossas crianças. Então eu te peço, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que o Senhor ainda vai fazer. Louvado seja teu nome por tudo, meu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Assim seja, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Pai Celestial, mediante seu Filho amado Jesus Cristo, na comunhão do seu Santo Espírito, seja com cada um nessa noite. Que possamos nos deleitar na palavra do nosso Deus. E que alegria poder hoje finalizar a carta de Paulo a Tito, né? São só 3 capítulos, uma carta muito importante, né? Que resume muita coisa e que nos dá muita orientação para nossa conduta cristã, como devemos tratar e lidar tanto com as autoridades quanto com vários tipos, né, de grupos determinados. E glórias a Deus por isso. Então vamos abrir as nossas Bíblias, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Então eu vou dar início aqui à leitura, depois vamos tecer aqui alguns comentários, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aqui eu vou estar lendo na versão King James, daquela de 1611, na versão fiel, que tem algumas traduções diferentes aqui desse primeiro versículo aqui, como outros, né? Mas vamos lá. Admoestos a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam os magistrados e estejam preparados para toda boa obra, e que de ninguém falem mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, tolos, desobedientes, enganadores, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas, quando a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esta é uma palavra fiel, e estas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. E estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Ao homem que é herege
depois da primeira e segunda admoestação, rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, sê diligente ao vir ter comido em Nicópolis, porque determinei invernar ali. Conduza diligentemente Zenas, o advogado, e Apolo em sua viagem, para que nada lhes falte. E aos nossos, aprendam também a manter as boas obras nas coisas necessárias, para que eles não sejam infrutíferos. Todos os que estão comigo saúdam-te. Saúda tu os que nos amam na fé. E a graça seja com todos vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, Tito, mais um jovem que era grego e foi influenciado pela atmosfera celestial, mediante a vida de Paulo. Paulo foi um pai e Tito ali um seu filho gerado para o evangelho, para um renascimento em Cristo Jesus, ser descendência de Abraão. E Tito nos ensina muita coisa. Então, Tito, esse obreiro de confiança, e interessante que ele tinha uma personalidade muito forte, com habilidades de liderança. E ele era firme e decidido. E essas cartas, tanto de Timóteo quanto a de Tito, são recomendações pastorais, né, para auxiliá-los nesse trabalho tremendo, essa obra que é levar almas, ligar pessoas, almas a Cristo, para que sim sejamos um com Ele, através do seu Santo Espírito. E no primeiro versículo, Tito, ele recebe então a admoestação de Paulo, como também em outras cartas, para que necessitamos ser submissos, né? Ele orienta que sejam submissos aos principados e potestades. Em outras versões, autoridades e governos. E para a gente entender um pouco sobre que tipo de autoridade e que governos são esses, vamos adentrar aqui em alguns assuntos relacionados a isso na palavra de Deus. Pois a palavra nos esclarece da onde vem toda a autoridade e de todo o governo, tanto nos céus quanto aqui na terra. Nós somos peregrinos aqui na terra. Somos chamados a sermos ligados ao reino celestial, pois não somos deste mundo. Então nós vivemos no mundo como peregrinos, cidadãos do céu, cidadãos do céu. Como podemos conciliar a cidadania terrestre com a celestial? E temos muitas recomendações. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi questionado sobre este assunto. Lá em Mateus 22, 17, quando ali os fariseus ficaram curiosos de saber se era lícito pagar tributo a César ou não. Então ali foi um tipo de prova também para Jesus Cristo, que a sua resposta iria definir muita coisa. E então ali Jesus, ele disse e respondeu, né? Conhecendo-lhes a malícia: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então ali, a cara e o nome estavam expressos de quem era aquele tributo, aquele imposto que foi determinado por aquele ser.
que criou, né, esse tipo de autoridade, que essas moedas eram propriedade de César e tinham sua assinatura e sua imagem neles. E ali, como os judeus estavam dominados pelo governo romano, então tinham obrigação de pagar pelo que eles estavam recebendo e devolver a propriedade de César, assim quando exigida. Então ali Jesus, ele trouxe para nós um princípio básico da relação do cristão com o governo atual. E em vários momentos, Jesus, ele recebe essas perguntas que questionavam ele. Com qual autoridade e poder ele fazia essas coisas? Em Lucas 4, ali especificamente no versículo 36, todas as pessoas ficaram maravilhadas, diziam umas às outras: que palavra é esta? Pois até os espíritos demoníacos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles se vão. Em outro momento também, onde Jesus, ele expressou em qual autoridade ele veio a essa terra. E em Salmos 22, 27 a 28, nos diz: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. E também os seus profetas, os profetas do Deus vivo, eles anunciaram um governo, mas não desse reino, mas do reino celestial. Lá em Isaías 9, 6, nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E muitos aqui usam desse texto para dizer que Jesus era Deus, mas aqui chamado, né? Não que ele seria o Deus Todo-Poderoso. E aqui também Salmos 9, 7 a 8, o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. E a palavra também nos alerta para que se... Os irmãos me ouvem? Falhou aqui a internet. Sim, meu irmão, agora sim. Amém, glória a Deus. Então, para a gente poder entender em que situação nós podemos aplicar e entender quem é os nossos os nossos governantes, quem está sobre a autoridade das nossas vidas. Mas em Romanos 13, Paulo ele nos trouxe: todos devem sujeitar-se a autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Mas sabemos que estamos chegando num tempo onde os lábios arrogantes, os insensatos, lábios mentirosos, os ímpios, os injustos, têm tomado posse do governo. E a palavra nos alerta: como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa, um povo necessitado. Também Provérbios 28:16 nos diz: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Quando os justos florescem, o povo se alegra, e quanto ao ímpio governo, o povo geme. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. E glórias a Deus, meus irmãos, glórias a Deus, que somos chamados para participar de um reino onde a autoridade está sobre todos os governantes da terra. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade,
vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele o removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por causa do Senhor, por causa do nosso Senhor, sujeitam-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. E nós, meus irmãos, não devemos temer os governantes atuais, a não ser se alguém aqui pratica o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratica o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. E interessante que, em algumas passagens, se dizem a respeito das autoridades daqui deste mundo. Mas aqui estamos falando de principados e potestades. E potestades são pessoas com poder e autoridade sobre outras pessoas. E os principados normalmente são um tipo de reino ou território, governado por um príncipe, mas também pode se referir à autoridade dos príncipes. Então, tanto anjos quanto os demônios estão organizados e têm hierarquia. E Deus criou todos os seres e determinou sua função e hierarquia. Entre os anjos existem príncipes e autoridades. Todo principado e toda potestade dos anjos obedecem a Deus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Mas sabemos que alguns anjos se rebelaram e abandonaram seu posto para seguir a Satanás, o nosso adversário. Por causa do pecado, o nosso adversário se tornou o príncipe, governador de nosso mundo. E lá em Efésios 2, 1 a 2, nos diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então é muito importante nós termos esse conhecimento que esses espíritos, esse espírito que está agora atuando nos que vivem na desobediência, eles seguem as ordens deste mundo e são controlados, pois o inimigo tem, se é permitido ele tomar posse e controle da vida do ser humano. E eles oprimem o mundo. E os principados e potestades que obedecem a Deus estão em conflito com os principados e potestades que obedecem ao diabo. Essa é uma parte da guerra espiritual que é travada
e que nos é esclarecida em Apocalipse 13, e também em Efésios 6, de 11 a 12, que nos diz, né, vistam toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados irmãos, que possamos ser sensíveis, orar e clamar a Deus por olhos espirituais, que possamos ser revestidos da justiça, termos vestes aonde o inimigo ele não tem nenhuma autoridade de tirar essa justiça, esse privilégio de sermos justificados perante Deus através de seu Filho amado Jesus Cristo, que pagou o preço e já venceu, pois ele vive e reina, e prometeu o seu Santo Espírito nos últimos dias. E como aqui Tito, ele recebeu essa orientação, que foi pelo amor, pela benignidade do nosso Deus, o nosso Salvador, e não foi por obras. Não somos justos por nossas obras, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E temos algumas autoridades estabelecidas no reino celestial, onde Cristo é a cabeça. E dentro do nosso habitat também existe uma autoridade, que deve ser do homem, pois homem é a cabeça da casa, é a cabeça da mulher, e que a cabeça do homem é Cristo. E que possamos ser submissos aos principados e potestades, e que possamos obedecer aos magistrados. E dentro do corpo da igreja, Deus também estabelece aqueles que têm a autoridade. Eu vos tenho dado autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada ninguém vos fará qualquer mal. E um relato bem interessante de Jesus, em Lucas 22, que o reino dos céus, ele é diferente do reino aqui da terra. Aqui a partir do versículo 25, os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sejais assim. Olha que tremendo. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Portanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. E os servos de Deus, eles recebem toda a autoridade para ligar também vidas aos céus. Como alguém recebe a autoridade para batizar, João foi questionado também. João Batista, deixa eu ver se eu acho aqui. João Batista, ele foi questionado com qual autoridade. Pois eu acho aqui. E também em Marcos 11, tem um trecho que eu acho muito interessante, que fala sobre a autoridade de Jesus. Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém, e Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos que lhe questionaram: com que autoridade ages como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes? Eu também vos proporei uma questão. Responde-me, e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Responde-me-eis, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si. Se afirmamos, do céu ele nos indagará.
Então, por qual razão não acreditaste nele? Se por outro lado declararmos, dos seres humanos, neste caso temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente declaram a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, conclui-lhes, ora, nem eu tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras. Que tremendo e profundo. Jesus, o desejado de todas as nações, o Filho do Deus vivo, ele veio a esta terra como servo, mas tinha toda a autoridade dada por Deus. E também os discípulos, que aos 12, ali em Mateus 10, Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então, meus amados irmãos, Deus tem preparado um povo que buscasse e que busque toda a dependência, que estão submissos aos principados e potestades. Está buscando aquele que não fala mal, que nem é contencioso, mas sim que é bondoso, manso para com todos os homens. Deus está levantando um povo que tem fé, e que através dessa fé, desse conhecimento, derivados da palavra de Deus, são lavados dos seus pecados e recebe a autoridade dos céus para fazer a boa obra. Gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco mais sobre aquilo que Paulo fala para Tito, sobre a justificação pela graça. Somos justificados por sua graça, não por nossas obras, mas que somos compelidos a fazer a boa obra. Não porque somos melhores, mas sim porque Deus, através de seu Filho, nos imputa e hoje o mundo ele está numa condenação, como nós estávamos, estávamos sendo enganados, servindo aos prazeres, às concupiscências, vivendo em malícias e inveja, odiando uns aos outros. E quem é que pode ser justificado? Quem pode ser justo diante de Deus, o Todo-Poderoso? Pois éramos pobres, cegos e nus. Então o pecador, quando ele se arrepende, ele recebe os seus vestidos brancos. E esses vestidos brancos, ele é um manto que é confeccionado lá nos céus, direto da confecção celestial, feito diretamente nos teares dos céus. E esses vestidos de justiça, meus irmãos, eles só podem ser obtidos pela fé. E essa justiça, ela não pode ser por nossas próprias obras. Então, desde os dias que os nossos primeiros pais violaram a lei de Deus e se tornaram passíveis de morte eterna, a humanidade tem estado a buscar com ansiedade a maneira de alcançar de novo a justiça, ou seja, um estado espiritual que a reconcilie com Deus. E o homem tem sentido meus irmãos, o homem tem sentido genericamente, através de sua histórica, o peso da culpabilidade, de uma forma genérica. Todos recebem o peso da culpa. E assim um dos amigos de Jó expressou de uma forma angustiosa como, pois, se justificaria o homem para com Deus? Jó 25:4. E o pecado constitui o pior de todas as enfermidades humanas, separa o homem de Deus e o submerge na tristeza e no desespero. E uma grande quantidade de milhares e milhares de pessoas enfermas
que procuram, desfilam entre os consultórios médicos, psiquiátricos, em busca de alívio, e estão atormentados pelo sentimento de culpa. A gente vê longas filas de pessoas se ajoelhando ante um confessionário, e são almas que buscam a justificação. E, como foi falado, existem esforços próprios, às vezes o cumprimento da lei, na prática de obras meritórias, a fim de alcançar o favor de Deus, que é o modo mais generalizado, e antibíblico, porque é totalmente ineficaz. E o outro método consiste em reconhecer a própria incapacidade, manifestando então a fé no sacrifício de Cristo em nosso favor. E este é o único caminho que leva a Deus. E a verdade é que os próprios filhos de Deus podem perder de vista, às vezes, uma das verdades mais importantes da Bíblia, que é que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. E notamos, até dentro das profecias, que iria existir um povo, que é a última igreja de Laodiceia, que iria estar cheia de justiça própria, mesmo sendo, mesmo dizendo que são cristãs, que servem a Deus, tem todo um conhecimento, tem a lei, e muitas vezes eles pensam que por só o fato de conhecer estes maravilhosos conjuntos de verdades bíblicas, solidamente estabelecidas e logicamente elaboradas, elas adquiriram uma excelência espiritual e que colocariam acima de outros mais cristãos, que por observar os preceitos da santa lei de Deus, lhe granjeava o favor divino e que lhes iriam abrir o céu como um direito, chegando a arrazoar como um fariseu da parábola, que é possível que comece a dizer a si mesmo, quando não em voz alta: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas o Senhor lhe responde: não sabes que é um desgraçado, é miserável e pobre, cego e nu. Então eu lhe indico o remédio. Aconselho-te de mim, compres vestidos brancos. Então, irmãos, a única justiça que tem valor é a justiça de Cristo. Pois todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Como diz o profeta Isaías, qualquer coisa que o homem faça para ganhar o favor de Deus tem valor algum. Pois os únicos méritos que o homem pode invocar são os de Cristo, que está disposto a lançar sobre a vergonha de nossa nudez o manto puríssimo de sua perfeita justiça. As boas obras, como veremos e como estamos vendo, entram no quadro de nossa salvação, não como algo feito para nos justificarmos, não como argumentos para alcançar o favor divino, não como preço para comprar o céu. As boas obras, a obediência, aparecem como resultado de nossa justificação, como uma evidência de nossa fé e como demonstração do poder de Deus que atua em nossa vida e como preparação para a vida eterna. E o único direito à vida eterna é mediante a justiça de Cristo, que nos é imerecidamente imputada por Ele, na base de nossa fé. Assim como declara Isaías, o profeta evangélico: regozijai-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça. E, irmão, somente quando este manto admirável, feito da morte expiatória de Cristo e de sua vida perfeita em nosso favor, que vai cobrir a nudez humana, que o homem aparece perfeito à vista de Deus e é justificado com a única justiça eficaz, que é a justiça de Cristo. E para a aquisição deste maravilhoso vestido branco que Cristo nos oferece, tem condições indispensáveis. O reconhecimento, primeiro, reconhecimento da própria pecaminosidade, incapacidade e indignidade.
Em outras palavras, um arrependimento sincero. Por isso que a mensagem da última igreja será de arrependimento. Arrependa-te, diz Cristo. Afasta o teu orgulho, abandona a tua infatuação espiritual, que quebranta o teu coração diante do Senhor, ao cair sobre a rocha da sua salvação. 2. Apropriar-se pela fé da justiça de Cristo, que ele deseja primeiro imputar-nos e então conceder-nos. Assim diz Paulo, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3:28. A pena inspirada expõe em breves parágrafos, porém magistrais, a verdadeira essência da justificação pela fé. E o que é justificação pela fé? É uma obra de Deus. E essa obra é de lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que por si mesmo não pode fazer. E a justiça de Cristo, pela qual somos justificados, é nos imputada, creditada, gratuitamente, sem merecimento de nossa parte. É nosso direito ao céu. É o único mérito que podemos invocar. E essa justiça quer dizer converta-nos em justo à vista de Deus. E recebemos-nas exclusivamente pela fé, de maneira gratuita e imerecida. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É um dom, um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24 e Romanos 5:1 também nos diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E a obra da santificação, que é essa justiça comunicada, que é a etapa seguinte, que complementa, que é a santificação, ou seja, a justiça que é comunicada a cada um de nós. E esta abarca a vitória sobre o pecado, a transformação paulatina do caráter, o crescimento cristão, o triunfo sobre as fraquezas e imperfeições. Ao passo que a justificação é um fenômeno instantâneo, pois Deus nos perdoa e nos purifica no momento mesmo em que nos arrependemos e confessamos os pecados e pedimos perdão. A santificação é um processo que dura toda a vida. O certo é que a santificação e a vitória sobre o pecado são um complemento indispensáveis da justificação ou o perdão de Deus. Seria ilógico conformar-se com o primeiro passo sem o segundo. Como ilógico seria permanecer alguém na antessala no caso de uma audiência, quando é chegado o momento de termos a entrevista e somos convidados a entrar para falar com quem desejamos. A paz outorgada pelo perdão e a reconciliação com Deus, e essa reconciliação com Deus nos torna muito breve, se não é acompanhada de um processo de mudança de vida, que nos força a odiar o pecado e nos permita abandoná-lo, alcançando sempre maiores alturas. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E a justificação é o nosso direito ao céu. Como no ladrão na cruz, sem ter tido oportunidade de viver um apreciável período de tempo depois do perdão do pecado, foi salvo. A aplicação da justiça de Cristo nos apresenta perfeitos e completos à vista do céu. Deus, olhando das alturas, já não vê nossos andrajos espirituais, não vê a vergonha de nossa nudez, mas sim um precioso manto e perfeito com que nos cobriu. Não vê a história do pecado do homem arrependido e contrito, mas a perfeição absoluta da vida de Cristo, que por ele viveu e morreu. E o direito ao céu não nos basta. Necessitamos da idoneidade para viver ali. Necessitamos da preparação para isso. Se ganhássemos um concurso, em virtude do qual uma companhia de aviação nos outorgasse uma passagem gratuita para viajar por algum país extremamente frio, teríamos ainda de promover roupa, o tempo que ali permanecêssemos, ia ter que se preparar para essa viagem. Portanto, o Senhor
espera de nós que preparemos o nosso caráter para o céu, que nos exercitemos na obediência à sua vontade e a seus preceitos, que andemos na luz que ele faz resplandecer em nosso caminho, que avancemos cada dia um passo mais no caminho da perfeição, e assim poderemos ser sempre perfeitos com relação à nossa idade em Cristo, cumprindo o mandamento de Jesus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, esse processo de santificação, meus irmãos, é uma obra de Deus em nossa vida. É pela promessa do Espírito Santo, pois se nós não fomos batizados pelo Espírito, não podemos entrar dentro do reino dos céus. E essa promessa, essa renovação do Espírito, essa regeneração, vem pela misericórdia do nosso Senhor Salvador. E esta é uma palavra fiel. E estas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras, pois estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então não é de uma forma obrigatória, mas sim de uma forma voluntária, pois Deus prometeu que iria derramar o seu Santo Espírito e iria transformar os corações de pedra em corações de carne, e ali iria imprimir a sua lei, a lei no coração e na mente. E essa é uma obra de Deus nas nossas vidas. Só precisamos permitir e ter fé naquele que vive e reina por toda a eternidade, aquele que está sentado ao trono, que veio a este mundo, passou por todos esses tipos de sofrimentos, passou por todos os tipos de tentações e foi fiel. Assim, ele também nos promete que se formos ligados à videira, pois a promessa é: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado de maneira voluntária, mas claro que a nossa penosa marcha, nosso caminho, pelo caminho da santificação, ocorre acidentes, quedas e pecados. Uma outra vez querem as velhas fraquezas voltar a manifestar-se. Por isso a palavra nos consola com maravilhosa certeza do perdão de Deus alcançado por meio de Cristo. Mas estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E ele completa a frase com a grande promessa: mas se alguém pecar, temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo o justo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, se está no nosso coração obedecer a Deus, se nos esforçamos nesse sentido, Jesus aceita esta disposição como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Então, graças a Deus, meus irmãos, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Temos que aprender, meus irmãos, a renunciar a nós mesmos e entregar-nos voluntariamente a Cristo, não por força, não por obrigação. E aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então existe, meus irmãos, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ele está querendo nos guardar, nos apresentar irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Então temos que aprender a depender em todo momento daquele que nos disse: sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. E é-me dado todo o poder no céu e na terra, como Mateus 28:18. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo que é impossível em virtude da debilidade da carne, Deus torna possível por meio de Cristo. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, como diz João, a nossa fé. E essa fé
é potente, meus irmãos, para nos ascender à encosta da santificação, rumo às alturas da vitória. E esta é a nossa esperança, é a nossa fortaleza. A fé por si só não é o elemento salvador, mas Cristo, sim, é o Salvador. É a fé que nos leva a fazer uma entrega permanente, voluntária e completa. Então, dá-se então ao grande milagre. Cristo triunfa em nós e por nós. E esta é uma obra que opera uma mudança em todo homem, e não por si próprio. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza. Mantida por ele, um revoltoso mundo. Uma alma assim guardada pelos seres celestiais é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Glórias a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Que possamos manter as boas obras através do Santo Espírito de Deus, que é prometido a cada um dos irmãos. Que possamos ser representantes de Cristo, ter o seu caráter, ter a sua mente. E essa é a mensagem da parte do Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de fazer uma oração final. Gostaria de pedir aqui ao nosso querido irmão Eduardo, bom que vi ele aqui, se puder nos dirigir nessa oração final, meu irmão, agradeço. Amém, irmão. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja rendido ao Senhor. Nós te agradecemos pela palavra desta noite, que a mesma venha achar guarita em nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, durante toda essa noite. Acampa teus poderosos anjos ao nosso redor. Cubra-nos, ó Pai Santo, com teu manto santo, poderoso e sagrado, bem como a todos os nossos pequenos. Abençoa cada pessoa que aqui se fez presente nessa noite, nesse estudo, e bem como seus familiares, e a todos os nossos familiares, de perto e de longe. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Muito obrigado. Fortifica a nossa fé em Ti, para que possamos cada vez mais mostrar ao mundo a quem pertencemos. Nós só temos gratidão em nossos corações, porque o Senhor é bom para conosco. Muito obrigado. Mais uma vez te peço, por essa noite, dá um sono reparador e logo mais nós possamos, o Senhor possa nos despertar para os nossos afazeres. Obrigado por tudo, nós te agradecemos. Um doce, santo, poderoso nome de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Amém. 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 Amém, glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Uma noite abençoada, meus queridos irmãos, que Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.